Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 24 de novembro, estamos na 34ª semana do tempo comum. Hoje, nesta nossa, quarta-feira, nós também celebramos a memória de Santo André Dung Lac, presbítero e mártir. O nosso santo evangelho é o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19. Repetimos, Lucas 12, 19. Lucas, capítulo 21, 12, 19. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. Se permanecermos fiéis ao Senhor, não perderemos um só fio de cabelo da nossa cabeça. Será então que o Senhor conta cada fio da nossa cabeleira? Claro que não é nesta dimensão, não é que o Senhor está dizendo, mas está dizendo que cuida de nós de uma maneira então minuciosa, de uma maneira que nada se perde diante do olhar, da presença do Senhor à nossa vida. E é interessante porque o Evangelho está continuando então a partir da palavra que ouvimos ontem, da destruição do templo. Veja, Jesus está dizendo então que antes de tudo acontecer, há então um momento de uma grande perseguição por causa do nome dele. Então, o futuro dos discípulos do reino, não é, descortina-se já num horizonte de perseguições, dos falsos testemunhos, das prisões e até a martiria, até a morte. Essa seria a sorte, então, de Jesus e assim daqueles que o acompanham, dos seus, de fato, discípulos, daquele que é seguidor, daquele que faz o caminho do discipulado. Então, não poderia ser diferente de quem, então, caminha com ele, como ele. Assumiu assim, então, quem? O projeto do Senhor, o Evangelho, a fidelidade ao reino, como Jesus, assim também passará por momentos de perseguições, de martiria, de cruz. A cruz é o grande, podemos dizer assim, não é? Viver de todo cristão. É o centro da nossa vida, o crucificado, a nossa salvação. E é nele, com ele e por ele, que também nós, passando por este momento de cruz, de cruzes, abraçando-a, que nós também seremos assim
essa testemunha fiel e conquistaremos também já o reino assim conquistado por ele a nós. Exige-se então de cada discípulo, dos discípulos, do seguidor, esta ousadia corajosa, esta ousadia perseverante, essa intrepidez, podemos dizer, não é? Dos mártires, em que é com o receber desta força, dessa parresia do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, é que torna o discípulo corajoso. Ele não teme, não é? Diante das perspectivas de ser levado perante os tribunais, reis, governadores, por causa da fé, do testemunho de fé, da sua fé. E assim saberá desempenhar bem a sua missão de servidor do reino até as últimas consequências. E confiando neste Jesus, que dá o seu Espírito e fala em nós, e fala por nós. E assim então não devemos de maneira alguma ter medo de a gente sofrer as perseguições, não é? Sofrer as nossas investidas do mundo, da nossa carne, do próprio demônio e deste mundo que cada vez mais quer nos desviar, sim, da nossa missão. Então, o discípulo perseverante não fica a meio caminho e nem se deixa vencer por um desânimo, um cansaço e nem pelo medo, não é? Não desiste. Sua fé é tão sólida, é solidamente esta fé então fundada, que arrisca tudo para atingir a sua meta, o alvo a ser conquistado, que é não só a ressurreição, mas a comunhão definitiva com o Pai. Então, o fator de segurança é a própria promessa de Jesus. Não vos preocupeis quando estiverdes diante dos tribunais, pois ele dará, então, o Espírito Santo que falará em nós, não é? A palavra está dizendo isso para nós de uma maneira um tanto clara, não é? Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Então, aqui nós sabemos já que o Senhor está em outras passagens dizendo que o Espírito do Senhor será concedido e Ele falará e Ele nos dará ciência, Ele nos dará sabedoria para que a gente, então, enfrente, não é? Todos os momentos adversos que vêm. Então, esta ousadia, essa perseverança que devemos ter, não é? E não ter medo dos falsos testemunhos e de chegarmos à martiria. Ele pode, não é, dar-nos esta graça já de despreocuparmos-nos assim, não é? Pois a sabedoria estará sendo concedida a nós, esta sabedoria de origem divina, a qual ninguém será capaz de contradizer. Que bonito é o texto sagrado, então, desta quarta-feira. O discípulo goza já de uma contínua assistência do Espírito Santo, do qual lhe vem a força para resistir mesmo à pressão dos seus próprios entes queridos, os entes da nossa casa. Desta forma, daremos o testemunho do senhorio de Jesus. Daremos o testemunho deste Deus Emanuel, este Deus conosco. E na nossa vida, nós também já seremos um sinal, não é, do reino habitado em nós para os nossos perseguidores e mesmo para os da nossa casa. Pedimos, Senhor Jesus, faze-nos perseverantes na fé e no serviço aos irmãos, que em meio às tribulações
tenhamos sempre a confiança da vossa sabedoria, do Espírito que fala em nossos corações e sejamos testemunhas autênticas do vosso reino. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.